do Senhor, amém? Ele tem o governo de todas as coisas, amém? Amém. Querido, abre a sua Bíblia aí, quero partilhar algo com você, que Deus tem me levado essa semana a ler compulsivamente o Evangelho de Lucas, e foram raras as vezes que isso aconteceu, desde que eu comecei a conhecer o reino de Deus. Mas essa semana o Espírito Santo me levou a essa leitura compulsiva e alegre, né, e reveladora da palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Tanto é que já tem uns quatro dias aqui que eu tenho pregado sermões só do Evangelho de Lucas. São coisas assim que Deus tem revelado e que tem deixado meu coração muito alegre. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler no capítulo 8, a partir do versículo 26. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? A gente até vai perdendo até o costume, né? A gente fez tanta live sem ninguém aqui. Ali, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, viu? Que Deus possa falar no teu coração, assim como tem falado no nosso. Amém? Tem mais alguém? Mais alguém hoje? Amém, glória a Deus. Vocês que também estão visitando aí pela segunda, terceira vez, estão começando a caminhar conosco, né? Eu digo que tempos difíceis produzem homens fortes. Tem gente que está começando a caminhar conosco na pandemia. Então eu creio que esses homens serão homens fortes do Evangelho. Logo, logo nós vamos estar celebrando aquela festa que a gente já conhecia aqui nas quintas-feiras, onde a gente quase não cabia aqui dentro, né? Mas tudo é um propósito do Senhor. Lucas, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 26, passagem também bastante conhecida, eu creio que os irmãos todos já conhecem essa passagem. Diz assim: navegaram para a região dos Gadarenos, ou Garazenos, prefiro a versão de Gadarenos, que está de frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vendo Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Já havia muito tempo que se apossava dele, e, embora o mantivesse preso com correntes e cadeias, quebrava as prisões e era levado pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Suplicavam-lhe que não os mandassem para o abismo. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Suplicaram-lhe os demônios que lhe deixassem entrar neles. Jesus o permitiu. Tendo saído do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada atirou-se no precipício em direção ao lago e se afogou. Aqueles que guardavam os porcos, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram contar essas coisas na cidade e nos campos. E saíram para ver o que tinha acontecido, e se aproximaram de Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto tudo isso contaram-lhe como fora liberto o endemoniado. Então toda a multidão dos arredores dos Gadarenos pediu-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. O homem de quem havia saído os demônios suplicou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: volta para casa e conta quão grande coisas Deus fez por ti. E ele foi anunciando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Senhor Deus Pai, essa é a tua palavra, Senhor.
que hoje ela não seja corrompida, que hoje ela não seja adulterada por pensamentos humanos e que ela não seja instrumento de manobra, mas que ela seja a revelação do teu caráter, que ela seja aquilo que o Senhor é, e que ela traga para nós aqui essa noite libertação do nosso entendimento, e que nós possamos nos transformar através daquilo que o Senhor disse, naquilo que de fato nós somos, em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. O tema dessa mensagem dessa noite é libertos. Quero falar com vocês sobre essa libertação, porque a primeira coisa que nós precisamos entender, querido, a primeira pergunta que precisa ser feita é: quem é o gadareno? O gadareno é aquele que geograficamente nascia na região de Gadara, alguém que nasceu no lugar onde haviam 10 cidades concentradas em Decápolis, na região de Gadara, de frente à Galileia. Ou seja, é a mesma coisa de eu perguntar para vocês: quem é ituiutabano? Quem nasceu em Ituiutaba. Então o gadareno é quem geograficamente nasceu nessa região. Porém, segundo Jesus, o gadareno ou os gadarenos somos nós. Sou eu e é você. Somos nós os gadarenos revelados nessa passagem. Somos nós aqueles ao qual Jesus fez questão de estar nesse lugar para que estivesse escrito no Evangelho, para que hoje nós pudéssemos entender que nós somos os gadarenos e que nós somos em duas vertentes. A primeira vertente que nós somos materializados nesse gadareno é essa versão explícita, declarada, caricata, material, visível, manifesta do gadareno indivíduo, do gadareno no ser único, do gadareno na expressão do homem que veio ao encontro de Jesus endemoniado. Nós somos essa versão desse gadareno, mas não somos uma versão que foi distorcida pela religião, porque a religião insiste em colocar na nossa cabeça esse conto de fadas acerca das coisas do reino dos céus, para que a gente se torne massa de manobra. A religião insiste em dizer para você que alguém endemoniado é alguém possesso, babano, que tem problemas sérios, psiquiátricos, perturbados, deturbados, de alguém que rosna, que avança nas pessoas, que conversa com outra voz, que põe as mãos para trás e fica sendo entrevistado na televisão. A religião insiste em dizer que essa é a possessão demoníaca, porque isso dá ibope, porque isso dá mídia, porque isso traz as pessoas para um estágio de pânico de algo que pode acontecer com eles. Mas a verdadeira possessão demoníaca, a verdadeira posse do demônio na nossa vida não tem nada a ver com isso. Essa versão do indivíduo possesso demoníaco desse gadareno é alguém que viu o pai espancar a mãe e ir para o culto à noite, de mãos dadas. A versão desse endemoniado indivíduo é a versão de alguém que viu a mãe, que de tanto apanhar do pai, que de tanto ver hipocrisia na vida, que de tanto cansar de ir para a igreja, dar glória a Deus e saber que ia chegar em casa e ser saco de pancada, é alguém que viu essa mãe arrumar um amante, e que muitas vezes esse amante aconteceu dentro da igreja, aonde eles frequentavam com tanta socialidade, com tanta aparência. Esse endemoniado, essa figura caricata, manifesta do indivíduo endemoniado, é alguém que na adolescência se viu abusado sexualmente por alguém que confiava, e que agora vai pegando todos esses demônios, esse ambiente demoníaco do pai espancando a mãe, esse demônio da mãe
que resolveu se vingar arrumando um amante e ainda sendo religioso. Esse demônio de alguém que você confiava tanto e que de repente abusou de você sexualmente. E você vai juntando esses demônios, e você vai ficando possesso desse ambiente demoníaco, dessa situação, dessa ambiência de demônios. E de repente alguém diz para você que a solução para a tua vida é ir para uma igreja evangélica, para um culto de cura e libertação, aonde as suas esperanças renascem na sua inocência. E de repente você cai num lugar aonde você descobre que o que existe ali, que o que está por trás daquilo ali, é um sistema sórdido, é um sistema corrupto, promíscuo, de domínio sobre as pessoas, de um sistema religioso em nome de Deus. E que no fim, o que interessa para eles não é a tua vida, o que interessa para eles não é a reconstrução do seu indivíduo, não é te livrar do ambiente demoníaco. O que interessa para eles é se o que estava dentro da sua carteira ficou no gasofilaço da igreja. E esse então se torna o pior talvez de todos os demônios, porque você já carrega demônios da sua vivência, e aonde era para ser a esperança de conserto, se torna talvez o demônio maior. E então agora, essa pessoa, ela não consegue ser mais ela não consegue mais saber quem ela é, porque agora é uma multidão de demônios, é uma legião de problemas, é um turbilhão de situações ao qual eu não sei mais o que fazer. Porque na maioria das vezes essas pessoas são as pessoas mais sensíveis da casa. São as pessoas que percebem as coisas com mais facilidade. É gente que facilmente percebe situações indiferentes de relações familiares. E por conta dessa sensibilidade, então agora ele não sabe quem ele é mais, porque ele foi juntando todos os demônios possíveis que ele tinha na vida. E agora então ele é alguém possesso. Ele é alguém possesso de muitos demônios. E alguém que está cheio de demônios não sabe mais quem é. E esse era o gadareno indivíduo, que quando Jesus chegou veio desesperado. Era um que tinha todos os demônios possíveis. E talvez você está aqui agora e você fala: não, mas eu não sou esse. Tudo bem, talvez você não seja o gadareno indivíduo, mas eu vou te dar uma notícia. Provavelmente você faz parte então da segunda vertente. Da segunda vertente dos gadarenos. É a demonização coletiva. É o povo da cidade, o povo da sociedade, o povo endemoniado. Porque esse indivíduo, ele era a expressão, ele era a materialização, ele era a externação daquilo que de fato, quem possuía todos os demônios era a cidade, era a sociedade, era a família. Mas esse então é um povo que se acovarda atrás de uma pseudo-religião, de atos externos, que cria uma imagem que de fora é de alguém lúcido e santo, mas que de verdade carrega os seus demônios de estimação. É alguém que não tem a sensibilidade de dar o grito, de dizer: eu não aguento mais, eu não sei quem eu sou, eu tenho uma legião de perturbação como indivíduo. Não, ele faz parte da massa, ele é camuflado,
ele é escondido atrás da Bíblia, ele é escondido atrás do Evangelho. E a sociedade, ela sempre projeta com prazer o ódio e o desprezo por essas pessoas que manifestam os demônios que eu carrego. E que a única diferença é que ele externou, mas eu interiorizei. E aí começamos a tratar essas pessoas como os palhaços do circo gospel. Fazemos culto de cura e libertação e ficamos torcendo para alguém rosnar e babar. Porque nós precisamos expulsar no nome de Jesus e perguntar o nome do demônio. E fazemos isso com prazer, sabe por quê? Porque os holofotes viram para esses que têm a sensibilidade de dar o grito e colocar para fora. E quando isso acontece, eu posso me esconder. Eu me escondo. É uma sociedade onde existem homens que são depravados e que se escondem atrás da Bíblia, atrás do culto, e tem prazer em dizer: está vendo esse endemoniado? Eu não sou igual a ele. Mas ele sabe que no fundo ele é pior do que ele, porque ele está mostrando a depravação. É aquele tipo de homem que aponta o que está lá fora e diz: olha que vergonha, esse homem tem uma amante. Publicamente ele assumiu que ele tem uma amante. Mas ele todo domingo está na igreja com a Bíblia na mão, às vezes com o seu terno, a sua gravata ou com a sua roupinha bem arrumada, junto com a sua família no carro, mas ele tem mais do que uma amante, ele só não tem coragem de falar. É a segunda vertente da depravação, é a segunda vertente do gadareno. É nesse povo que nós encontramos as mulheres que carregam desejos sexuais pervertidos, que desejam o marido da outra, que desejam satisfazer o desejo da carne em sexo, mas que se escondem atrás de uma roupa comprida, de um cabelo comprido, de uma Bíblia e de um nome de crente. E olha para a irmã que está com a saia curta lá fora na boate e diz: essa mulher é endemoniada, mas eu não. Mas no fundo ela sabe que os desejos reprimidos dela, na grande maioria das vezes, são mais vorazes do que daquela que externou os demônios. É nesse grupo de pessoas que nós achamos o pastor hipócrita. É nesse grupo de pessoas que nós achamos o pastor que critica o irmão, dizendo que ele não tem Deus, porque ele não frequenta a igreja, ou porque ele não dá o recurso que ele queria que desse, ou porque ele julga o irmão porque a esposa vem e o marido não. É o pastor hipócrita que critica essa pessoa e diz: esse homem é endemoniado, ele não tem Deus, porque ele não frequenta os ritos ao qual eu pertenço, e ele não arrota a santidade que eu arroto. Mas esse mesmo pastor, na maioria das vezes, vai embora para casa e ignora a esposa e os filhos, quando não faz coisa pior. É nesse grupo, nessa massa, que tem a segunda vertente. Sabe por quê, irmão? Porque também são gadarenos, nasceram no mesmo lugar. O segundo grupo, o grupo que representa aquela parábola que Jesus contou sobre a oração do publicano e do fariseu. Porque um publicano era alguém que era inimigo de Israel. O publicano era alguém que sabia que estava traindo o povo de Israel, porque ele era um judeu que tinha que cobrar impostos para Roma.
Ele aceitou o cargo de cobrar impostos do seu povo, que na maioria das vezes eram roubos exercidos pelo Império Romano. E ele então, esse publicano, sabia que ele carregava um peso de traição. Já o fariseu e os mestres da lei eram aqueles que tinham que fiscalizar se tudo estava acontecendo debaixo da lei de Deus. Era o povo de Deus, era o povo santo. E Jesus então vai e conta uma parábola. E ele diz: o fariseu e o publicano foram orar. E o fariseu orou dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado riquezas, o Senhor tem me dado uma condição, o Senhor tem me dado um lugar de destaque religioso, e eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou igual a esse publicano. E Jesus disse: já o publicano foi orar e orou dizendo assim: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima, tem misericórdia de mim. E Jesus encerra a parábola dizendo: e dos dois, do fariseu e do publicano, o que saiu justificado diante de Deus foi o publicano. Por isso, se você não está no primeiro grupo que materializou, que externou os demônios que te atormentam, que muitas vezes foram inseridos na tua vida pelo próprio grupo social e familiar que você vive, e fez com que você se tornasse, e você trouxe isso à tona, talvez você não está nesse estágio, mas muito provavelmente nós estamos nesse segundo grupo, que olha aquele que colocou para fora, dizendo que não somos o que ele é, mas na verdade nós somos. Dois grupos de gadarenos. A sociedade, ela critica e ela acusa e ela julga, mas na verdade ela precisa do gadareno. A sociedade precisa de alguém endemoniado, alguém de verdade que demonstra a sua fragilidade psiquiátrica abalada, mas de maneira que as pessoas olhem para ele e esqueçam de nós. E digam que ele é o problema, mas nós não. Por isso que o mundo religioso sempre precisou dos endemoniados indivíduos, enquanto Jesus sempre disse: a endemoniação é coletiva. E o que vocês estão fazendo é simplesmente arrancar um do meio de vocês. Quem aqui já mexeu com fazenda, Jesus? Aqui o Easter, quem já fez, já viu tocar boiada? Tocando boiada, Marcelo, o pessoal aí que sabe ali. Tem um negócio, quando você vai atravessar, o Marcelo deve saber disso, você vai atravessar um rio, e se o rio tem piranha, o que se faz? Você pega um boi mais velho e chama ele de boi de piranha. Você pega ele, joga ele no rio primeiro, as piranhas vai tudo nele. Você sacrifica ele para o resto da boiada passar. Assim somos nós. Nós estamos pegando irmãos nossos e colocando como boi de piranha, colocando eles como eles são os endemoniados, para que eles sejam devorados pela sociedade religiosa, enquanto a gente segue a nossa vidinha evangélica recalcada e camuflada. O que nós estamos fazendo é mostrando a necessidade que nós temos desse gadareno. O gadareno, o indivíduo que é a materialização dos nossos demônios, que é a visível maneira que nós de maneira religiosa insistimos em repreender. E a Bíblia diz que esse gadareno indivíduo, esse homem gadareno, ele não andava vestido. E aí você deve pensar: que horror, esse homem andava nu. E realmente, trazendo para o contexto da história, ele andava nu. Mas espiritualmente não era isso que Jesus estava narrando nessa história. Não era por isso que aconteceu esse episódio. Esse homem, ele não andava vestido, significava que ele não queria se transvestir daquela cultura. Irmão, quantas pessoas que você conhece hoje que são chamados desigrejados? Quem conhece pelo menos um que era da igreja e hoje está fora? Levanta a mão. Está vendo? Todo mundo conhece.
Por que você acha que essas pessoas não querem mais conviver no corpo como nós estamos numa reunião de culto? Por que você acha que eles são desigrejados? É porque eles preferiram andar nu do que vestir essa roupa transfigurada de gente hipócrita, essa roupa religiosa que só tem uma casca. Esse gadareno preferiu andar nu, porque ele falou: eu não vou vestir essa roupa de vocês. Vocês não têm coragem de pôr os demônios de vocês para fora. Eu tenho. Eu não vou me vestir com essa roupa. Irmãos, há um mês atrás, nós nos deparamos com um caso muito parecido com isso que nós estamos narrando aqui agora. A Carla e os meninos aqui da igreja têm um ministério de evangelismo. E eles um dia foram fazer um evangelismo com os travestis lá da Cazengue, que fazem ponto lá. E eles foram lá, conversaram com eles, pregaram a palavra, deixaram um número de telefone, falaram de Jesus e foram embora. Uns 15 dias depois, o telefone da Carla tocou. E era um desses meninos que estava lá, fazendo ponto, travestido. A Carla nos ligou e falou: pastor, o que nós podemos fazer por ele? A pastora Jaqueline entrou em contato com ele para saber a história dele e como nós poderíamos ajudá-lo. E agora eu queria que vocês pasmassem. Ele enviou as fotos dele antes dele vir para Ituiutaba, de terno e gravata, com a mãe e o pai, com a Bíblia, dentro de uma igreja evangélica. E que quando ele descobriu que ele tinha uma perturbação sexual, que ele tinha desejos contrários à natureza masculina que ele tinha, e que provavelmente esse demônio surgiu no meio aonde ele estava, quando ele externou isso, a família disse: não tem como, você não pode viver conosco, porque como que nós vamos chegar na igreja agora e dizer que você não quer ser homem? Preferiram o sistema religioso do que o filho. E o menino então disse: eu vou embora, porque eu não tenho forças para lutar com isso. E o menino veio embora e se travestiu de mulher, e foi fazer programa, e foi morar na casa de uma cafetina, e se envolveu com drogas, com bebidas. E quando ele mandou o áudio para nós, ele disse: me ajuda em nome de Jesus. Hoje está completando um mês, eu acho que ontem completou um mês que ele foi para a comunidade terapêutica. Ele não é mais a mulher que ele se transvestia. Ele está lá agora se recuperando do vício das drogas. E ele disse que ele vai sair de lá e vai vir aqui pregar o evangelho. Mas ele não aguentou vestir a roupa da religião. Esse demônio, indivíduo, a Bíblia também diz que ele não morava em qualquer casa. Ele preferiu ir morar no cemitério do que morar em qualquer lugar, porque alguém ferido, alguém magoado, alguém acusado, alguém mal entendido, alguém mal interpretado, prefere morar em lugares de morte do que viver no meio da hipocrisia. Esse indivíduo endemoniado não morava em casa nenhuma, porque ele preferiu morar no cemitério. Ele preferiu morar no lugar onde habitava somente a morte. E isso me arremete aos moradores de rua que eu conheço e que frequentam esse lugar, o restaurante solidário. E que a maioria deles, quando chegam aqui,
Como no último culto, eu estava me lembrando, no último culto que eu estava aqui, um pouco antes de começar, antes da pandemia, um culto de domingo, entre o culto das 17 e das 19h30, chegou um dos moradores de rua que come aqui. Ele chegou e ele falou assim: pastor, o senhor sabe que eu como aqui? Eu falei: sei, meu filho. Ele falou: pois é, hoje não tem restaurante, né? Eu falei: não tem, meu filho. Ele falou: pastor, eu estou com fome. Eu falei: não, meu filho, vamos arrumar alguma coisa para você comer. E ele falou assim: pastor, deixa eu te contar uma coisa. Isso, querido, imagina uma pessoa com o cabelo que não lava há mais ou menos uns 6 meses, uma roupa toda rasgada, fedendo. Ele falou: pastor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu cantava na igreja. E a gente tem aquela humanidade ainda, né? Eu falei: ele tá com Miguel. Eu falei: você cantava? E essas pessoas têm essa sensibilidade. Ele viu que eu estava duvidando. Ele falou: pastor, posso pegar o violão? Eu falei: pode. Ele veio aqui, pegou o violão e sentou aqui, ó. Parecia que o céu tinha descido aqui. Mas ele preferiu morar no lugar da morte do que habitar no nosso meio. Porque aqui as pessoas só sabem ferir e acusar e oprimir. Os demônios que ele colocou para fora, mas que de verdade habitam em nós. Esse homem não morava em casa nenhuma. Mas aí chegou Jesus. A Bíblia diz que Jesus chegou em Gadara, uma cidade endemoniada. E Jesus então dá uma ordem para que esse espírito saísse desse homem, para que esse espírito que o possuía há muito tempo, a Bíblia diz, e eu tenho certeza que era, porque esse demônio provavelmente na vida dele começou, não foi do dia para a noite, começou na sua infância, na sua adolescência. A gente não sabe se esse indivíduo gadareno foi casado, se de repente os próprios filhos dele estavam colocando ele naquela condição, ou se ele era um filho de um casal que colocou ele nessa condição, porque ele teve que colocar para fora os demônios que eles não tinham coragem de colocar. Jesus chegou e deu uma ordem para que esse demônio saísse dele. E a Bíblia diz que, embora o mantivessem acorrentado, as pessoas da cidade amarravam ele no cemitério. Porque é mais fácil aprisionar as pessoas nos ritos religiosos. É mais fácil eu pegar um endemoniado e falar para ele assim: ó, você está dando muito trabalho, você precisa ir para a igreja. Você está endemoniado. Mas na verdade quem está com o demônio é quem está falando. Quantas pessoas chegam para nós e falam assim: pastor, cuida do meu filho. Meu filho precisa ir para a igreja. E a gente olha bem e fala assim: você não sabe o quanto que você precisa mais de Jesus do que ele. Porque ele é só a sua imagem. Ele é só o seu reflexo. Embora eles mantivessem ele acorrentado, mas isso não dura. Por isso, querido, deixa eu te dar um conselho. Se você um dia for evangelizar uma pessoa, e aliás, eu acho que você já deveria estar fazendo isso, mas se você ainda não fez e vai fazer, não faça como os prosélitos, que a Bíblia diz. Os prosélitos que atravessam nações para tornar as pessoas iguais eles são. Só falam e não fazem nada. Não faça isso. Se você for evangelizar uma pessoa, não diga para ela: olha, vamos lá na minha igreja. Vamos lá para você ouvir uma palavra. E aí, quando eles fizerem um apelo para você aceitar Jesus, é só você levantar a mão, porque isso é a maioria de nós fazemos isso. E aí essa pessoa levanta a mão, vem aqui na frente, aí você vai falar para ela: tá vendo? Agora você aceitou Jesus. Então agora todos os problemas que você tiver, pede para Jesus, e Jesus vai resolver. É assim ou não é? Não foi assim conosco? Eu ouvi isso. Sendo que o Evangelho não ensina nada disso. O Evangelho diz: pega na mão desse teu irmão, leva ele para a comunhão do teu corpo. E à medida que ele for me conhecendo através da tua vida, tudo que ele precisar
diga para ele que você está aí para ajudar, porque você sou eu. É assim que funciona o Evangelho. É assim que funciona. E a Bíblia também diz que Jesus perguntou para ele: qual é o teu nome? Agora pensa, quem que nos criou, irmão? Quem nos criou? Foi Deus ou não foi? E a Bíblia diz que Ele já nos chamava pelo nome no ventre da nossa mãe. Jesus sabia o nome dele, do indivíduo. Mas Jesus tinha que fazer uma pergunta para ele externar, para aqueles que estavam olhando ao redor saber o que aquilo significava. E quando Jesus perguntou para ele: qual é o teu nome? Ele disse: é Legião, porque nós somos muitos. Ele estava dizendo literalmente para Deus encarnado em Jesus. Ele estava dizendo: eu sou a representação de todos os demônios desse povo que o Senhor está vendo. Todos os demônios dessas famílias, das igrejas, dessa sociedade fingida. O meu nome é Legião. São muitos os demônios que eu represento. Foi essa a resposta. E eles então, quando os demônios ali agora, representados nesse homem, viram que estavam diante de Deus, eles suplicaram uma coisa e pediram: não nos faça cair no abismo. Por que que você acha que os demônios fizeram essa declaração? Porque eles não queriam perder o ambiente. Eles podiam perder a pessoa. Eles estavam dizendo literalmente para Jesus: olha Jesus, nós até vamos livrar esse cara então. A consciência dele vai ser renovada, o entendimento dele vai ser transformado, ninguém mais vai fazer ele de bobo, ele não vai cair nessa pegadinha religiosa mais, ele não vai ser um idiota, ele vai ser alguém que vai te conhecer. Mas, por favor, deixa a gente continuar nessa manobra aqui, ó. Deixa a gente fazer a próxima campanha enganadora. Deixa a gente falar para os irmãos que o Senhor é um trouxa e que eles têm que fazer uma barganha com o Senhor. Deixa a gente ficar nesse ambiente. Sabe por quê, Jesus? Porque rapidinho vai ter outro endemoniado aqui, porque vai manifestar tudo aquilo que esse povo é. Só que Jesus não fez isso. Jesus não respondeu isso. Mas quando passou uma manada de porcos, eles disseram: então deixa a gente entrar neles. E Jesus disse: pode. Só que quando eles entraram nos porcos, os porcos se atiraram no precipício. E ali agora então, todos estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava acontecendo. E eu vou dizer uma coisa para você que está aqui essa noite, para você que está aí na internet. Todos os dias chegam gadarenos na igreja. Todos os dias chegam pessoas que são a síntese, o resumo, que são a imagem da frustração dos pais, que são a síntese, o resumo de frustração dos irmãos de sangue, que são o resumo manifesto, materializado da frustração com os irmãos de igreja. São gadarenos que são pessoas que manifestam a frustração com pastores. Irmãos, vocês não vão acreditar. Aliás, eu acho que vocês vão acreditar, porque não é tão assim. Mas tem irmãos que andam conosco aqui, frequentam os cultos, e que não conversam comigo. E tem uma distância enorme. E eu ficava me perguntando, eu falava: Senhor, eu sei que eu não presto, mas me dá pelo menos uma oportunidade de falar para essa pessoa me perdoar então. Até que eu descobri que o problema não era com o Lúcio, o problema era com o pastor.
porque tinha passado em outros lugares e tinha vivido terrores, horrores e abusos na mão de vários pastores. E agora ela não me via, ela só via o pastor igual que ela conhecia. Todos os dias chegam gadarenos na igreja. Todos os dias chegam gadarenos na nossa vida. Mas então, querido, Jesus chega. E no meio desse tanto de demônio aparente, no meio de tanta coisa horrorosa, no meio daquilo que é sujeira, no meio desse véu sujo, imundo que as pessoas olham e não conseguem te ver, Jesus olha para isso tudo e sabe o que Jesus vê? Um homem, uma mulher. Jesus vê a humanidade. E Jesus enfia a mão no meio das trevas, no meio disso tudo, dos demônios, sem medo de se contaminar, sem medo de se tornar impuro, e arranca do meio das trevas, de volta para a luz, um filho de Deus. Porque ele não tem medo de se contaminar, porque ele não é religioso. Há um tempo atrás eu fui questionado, acho que eu nem compartilhei isso com o Saulo. O Saulo é líder do movimento de jovens aqui, da igreja. E o Saulo fazia o movimento jovem no sábado. Só que a gente viu que o sábado estava ficando um dia ruim para os meninos virem. Porque todo aniversário é no sábado, toda festa é no sábado, toda reunião é no sábado. E no domingo já tinha culto de manhã. E aí eu conversei com o Saulo e o Saulo resolveu mudar o culto de sábado do movimento para o domingo, às 17 horas. E aí teve uma mãe de um jovem que me procurou e falou assim: eu estou muito triste. Eu falei: por quê? Ah, porque vocês pararam de reunir os jovens no sábado. Eu falei: por que você está triste? Eles estão reunindo no domingo? Não, é porque quando eles se reuniam no sábado, eles não tinham tempo de ir para o mundo. Eu olhei bem assim, eu falei: Senhor, me dá graça agora. E eu falei: mãe, a Bíblia que eu leio diz que Deus não ia nos tirar do mundo, mas que nós seríamos luz no mundo e que Ele nos protegeria. Eu falei: os seus meninos não estão perdidos porque não tem culto, é porque eles ainda não mostram a luz de Cristo onde eles estão. Não é o dia da reunião, é o entendimento do que é reino de Deus. Jesus enfiou a mão e arrancou esse filho de volta. E Jesus inverteu um quadro, irmão. Nós já vamos encerrar, tá? Não precisa ficar agoniado, não. Jesus inverteu uma lógica. Na nação de Israel, todo aquele que era leproso, ele tinha que andar gritando. Quando ele aproximava das pessoas, ele tinha que gritar. Ele punha a mão na boca para ficar tipo um microfone assim, e ele gritava: leproso, 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 para as pessoas saberem que ele tinha lepra. Porque o leproso era um impuro, e você não podia encostar num leproso. Se o leproso sentasse numa cadeira e levantasse dessa cadeira, e você sentasse na cadeira agora, você seria impuro mediante a religião de Israel. Aí Jesus vem e inverte. Jesus abraça o leproso. E não é Jesus que fica leproso, é o leproso que fica curado. Há um tempo atrás, irmão, teve uma pergunta no clero católico, uma discussão que parecia ridícula, mas eu tive analisando ela, eu falei: não é ridícula, tem todo sentido o que eles debateram. Eles fizeram a seguinte pergunta numa reunião normal do clero máximo católico. Eles perguntaram assim: a água então é benta. Então, se uma mosca, que é a representação do Beelzebul, cair na água benta, a água se torna impura ou é a mosca que se torna pura? Na nossa cabeça religiosa, quem se mistura com mosca, vira mosca.
Não anda com fulano, não anda com ciclano, não vai em tal lugar, não participa desse ambiente, não faz isso porque nós somos separados. Não vai não, porque se você encontrar uma mosca, você vai virar uma mosca. Sabe por que a gente vira mosca? Porque a gente ainda não virou água. Porque a gente ainda não virou santidade de Jesus. Porque o dia que você virar santidade de Jesus, toda mosca que entrar para dentro da tua vida vai se tornar pura. Por isso que Jesus inverteu a lógica. Aonde todo mundo via demônio, Jesus viu um filho de Deus. E é isso que o Senhor está dizendo para você aqui essa noite. Apesar de todos os demônios aparentes na tua vida, apesar de tudo que o povo está dizendo, apesar de você ter dado o grito às vezes e ter externado esses demônios, ou você está com ele aí recalcado dentro de você, Jesus está dizendo: eu sou capaz de entrar aí e tirar daí um filho de Deus de volta e dizer: seja bem-vindo, meu filho gadareno, seja bem-vindo, seja liberto. Aleluia, querido. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos encerrar rápido hoje, porque senão a gente vai estourar o horário, tá? Eu não posso convidar você aqui à frente, porque nós não podemos ter aglomeração. Mas se você se identificou com uma dessas duas vertentes desse gadareno, se você é o gadareno expresso, se você é o que materializou e que deu o grito, e que todo mundo olha para você e fala: é endemoniado. Isso era crente, mas agora é desviado. Se você é esse, ou se você é o outro, que apesar de frequentar um culto atrás do outro, de estar em todas as reuniões e participar de tudo que é possível, você sabe que tem dentro de você muitos demônios, e que hoje Jesus precisa entrar aí e tirar do meio disso tudo você de volta. Se você é um desses, só coloca a mão no teu coração e eu quero fazer uma oração com você. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela noite de hoje, pela palavra que o Senhor primeiro pregou ela em mim, que o Senhor fez com que eu me visse, para que eu pudesse alertar os meus irmãos, para que a gente pudesse nos ver. Que nós não somos aqueles que estão de fora do processo, mas nós somos o próprio processo. Nós não somos aqueles, Jesus, que estão fora de Gadara. Nós somos os gadarenos. Talvez na sua expressão mais íntima, talvez na sua expressão mais escandalosa, seja lá qual for, aquela que é escondida ou aquela que é explícita, não importa, Senhor. O que nós ficamos sabendo aqui hoje através da Tua palavra é que muitas vezes o que habita em nós são muitos demônios, e que nós não sabemos mais quem nós somos. Mas o Senhor vem hoje e diz: eu sei quem você é, e se você deixar, eu vou tirar você de volta e vou trazer você à luz de novo. E você vai saber, gadareno, que você não é um endemoniado, mas você é um abençoado. E você vai estar pronto para ir para esse mesmo lugar, para a sociedade onde você vive, para a família onde você está, para os amigos que a religião tanto diz que você não deveria nem passar perto deles. Mas você agora livre desses demônios, eu quero que você vá e diga para eles o que Jesus fez com você. Porque é para isso que eu te preparei, para essa hora. Volta para esse lugar e prega do meu nome. E hoje, seja liberto, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, querido. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pega as suas mãos. Leva essa bênção para tua casa. Que o amor de Deus Pai,
que se revelou na graça do Filho Jesus, favor imerecido, para que hoje o consolo e a comunhão do Espírito Santo estivesse sobre cada um de nós, que você tenha agora um início de final de semana, sentindo a mão de Jesus te puxar, sentindo o toque de Jesus te trazendo de volta, e que toda essa perturbação, essa ambiência demoníaca, tudo que te perturbava e que tirava de você a identidade, Jesus vai te devolver nesse final de semana. E você vai poder dizer: obrigado, Senhor, porque agora eu sei quem eu sou, e eu sou um filho do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, aleluia, querido. Estamos encerrados, Deus abençoe a vida de cada um. Final de semana estamos aí de novo, domingo, em 3 reuniões, aleluia.